quarta-feira, os votos são lançados, e todos os integrantes dos diversos colegiados têm acesso a esses votos, examinam, se manifestam, e nós trazemos para a sessão apenas aqueles casos em que há pedido de sustentação oral, de preferência, algum destaque que justifique trazê-los para a sessão. Os mais qualificados, e a decisão será publicada após a sessão. Eu começo com os processos do SAGE. O SAGE estava difícil hoje. Eu chamo o item 6, apelação, remessa necessária 012, 0099, distrito 27.2018. Remetendo de direito da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante do Estado do Ceará. E apelado o Instituto Solares de Arte e Cultura Limitada, da relatoria da desembargadora Joriza. O doutor Estevão Mota Souza está presente? Presente, excelência. Doutor Estevão, eu tenho uma boa notícia. A remessa necessária e apelação, no voto da relatora já acompanhado pelos demais, no sentido de conhecê-las e desprovê-las. Posso anunciar o resultado? Pode. Dispensa a sustentação, excelência. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Eu chamo o item 38, o agravo de instrumento 0628428, dígito 66.2021, em que é agravante Estado do Ceará e agravado Claro S.A. A doutora Natália Lira Lima está presente? Sim, excelência. Desembargadora Iracema. Boa tarde. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então, a senhora tem 15 minutos. Muito obrigada. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos presentes. Desembargadora Excelência Maria Iracema. Bom, o agravo de instrumento do Estado, né, trata-se de agravo de instrumento do Estado referente contra a R-decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos de declaração aos embargos da execução fiscal da Claro S.A. Bom, basicamente, o Estado do Ceará diz que o efeito suspensivo ele deve ser derrubado, né, deve ser indeferido, por conta que, primeiramente, ele não teria sido intimado a se manifestar sobre o efeito suspensivo dos embargos, e nós pedimos para que isso seja afastado, tendo em vista que, em casos de tutela, né, essa oitiva da parte contrária ela é dispensada, de acordo com o artigo 9º, parágrafo único do CPC. Além disso, os embargos da execução, eles estão devidamente garantidos, né, por meio de apólice de seguro-garantia, que assegura, além do valor do débito, os 20% de honorários e mais 30% do valor desse débito, né? Então, é uma apólice suficiente e idônea que a própria agravante aceitou. Essa apólice não se insurgiu contra. E tendo em vista os 30% que essa apólice contém no seu valor, ela se equipara ao próprio depósito, de acordo com o 835 do CPC. Além disso, os requisitos da probabilidade do direito do perigo em mora também estão presentes no caso em questão, visto que trata-se de uma autuação de ICMS, né, sobre a alegação de crédito indevido dos anos de 2006 a junho de 2007, e no caso em questão, o FUNS está presente tendo em vista que o ICMS ele foi devidamente destacado das notas fiscais, né, entre a Claro, ela as operações dela foram entre Embratel e Claro, a Embratel prestando serviço a Claro, e esses serviços foram devidamente prestados, esses serviços de comunicação, para que a Claro pudesse prestar também os serviços de mesma natureza, de telecomunicação, dentre eles o de telefonia de longa distância, foram devidamente destacados em nota. Então, pelo próprio princípio da não cumulatividade, esse crédito ele deve ser mantido, né? E mesmo para as operações no exterior, porque a telefonia de longa distância ela foi prestada tanto nacionalmente como internacionalmente.
e a própria Constituição assegura a manutenção desses créditos, juntamente com os artigos 20 e 33 da Lei Complementar 87 de 96, né, a Lei Candir. Além disso, o perigo in mora também está presente, tendo em vista que, ao não considerar, né, a apólice de seguro-garantia, a Claro teria diversos prejuízos, uma vez que ela teria que depositar o valor, ou a própria seguradora depositar esse valor, o que faria com que a seguradora se subrogasse, né, nos direitos da Claro, e a Claro passaria né, a dever tanto o Estado do Ceará como a própria seguradora. Né? E no caso em questão, é um débito de mais de 6 milhões, em que está garantido por uma apólice idônea que foi devidamente aceita pelo Estado e que assegura um valor muito maior do que o valor do débito. Então, para o Estado do Ceará, não há nenhum tipo de prejuízo em se manter esse efeito suspensivo até que se analise os embargos à execução fiscal de maneira devida até o deslinde desses embargos. Além disso, a manutenção do efeito suspensivo, ele não afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, porque a CDA, essa presunção, ela não é absoluta. O próprio artigo 41 da Lei de Execuções Fiscais permite ao executado discutir essa CDA e afastar até mesmo essa presunção de certeza e liquidez. Então, por todos esses motivos, a Claro agravada pede para que seja negado o provimento ao agravo de instrumento do Estado do Ceará. Obrigada. Obrigado, doutora Natália. Desembargador Iracema, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, doutora Natália, parabéns, mas eu vou ler o meu projeto de emenda. Agravo de instrumento, direito tributário, processual civil, embargos à execução fiscal, decisão interlocutória de concessão de efeito suspensivo, impossibilidade, inobservância dos requisitos cumulativos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC, seguro, garantia por contrato de apólice com prazo de vigência vencido, inidoneidade, prejuízo à satisfação do crédito precedentes, agravo de instrumento conhecido e provido, decisão interlocutória reformada. Obrigado, desembargador Iracema. Vou programar o resultado. Aliás, desembargador Luciano, Vossa Excelência confirma o voto antecipado? Confirmo, senhor presidente. Desembargadora Vilalba, Vossa Excelência confirma o voto? Ah, sim. Então quem votou fui eu. Então eu também confirmo o voto lançado previamente. Proclama o resultado, recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 40, o agravo de instrumento 062 6546 dígito 98.2023, em que é agravante Áquila Jorge da Silva e agravado o Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Iracema. Doutor Matheus Quitéria de Moraes, presente? É o 40. Doutor Matheus, o senhor dispensa a leitura do relatório? Já está com o projeto aprovado? Não. O senhor perguntou se o senhor dispensa a leitura do relatório. Ah, dispensa. Tá certo. Então, termine de colocar aí a beca para eu começar a contar o tempo. Não tenho tanta intimidade, é a primeira vez. Falta intimidade. É sempre a primeira vez. Pelo nervosismo. Bom, então o senhor tem 15 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobres desembargadores. Boa tarde aos serventuários também, que estão aqui ajudando. Como foi dispensado o relatório, então, vou adentrar logo ao mérito. Tá? O agravo aqui, hora em discussão, né, trata acerca da possibilidade de anulação de questões de concurso público de oficiais da PM, onde, como são várias questões, né, há questões que não estão ali no o que está previsto na estado de regência, né, fora do conteúdo, bem como também questões onde há uma duplicidade ali de resposta, né? E apesar do Supremo Tribunal Federal já ter estabelecido ali que já é patente a jurisprudência no sentido da impossibilidade do reexame no mérito, né, administrativo das questões do concurso, quando se tem uma ilegalidade, né, patente, latente, é necessário, na verdade, há a possibilidade da intervenção do judiciário para se discutir
tal demanda, né? Inclusive foi objeto lá do tema 485, né, do recurso extraordinário 632 de 853 do próprio Estado do Ceará, que abrange que, ao se afastar das regras do concurso, que constitui verdadeira lei entre as partes, o edital, a administração pública contrariou o tema por ela mesma fixado, que autoriza a proclamar-se a nulidade das questões e atribuir a elas, então, os pontos ali que, por hora, estão em discussão, né? Assim, a administração ela deve seguir o que está ali previsto no edital, né, e cobrar do candidato apenas o que lá está vinculado, né? O edital deve ali prever, então, todo o conteúdo. Então, de uma forma bem sintetizada, esse princípio jurídico, né, o da legalidade estrita e o da moralidade administrativa, bem como os demais já conhecidos, eles vão trazer uma segurança jurídica, bem como também a boa-fé e a lisura do próprio certame, né? Pelos documentos acostados nos autos do agravo, seja no juiz de piso, seja, ou já acostado lá no juiz de piso, seja aqui no agravo, comprovam, né, que no caso da questão 39 há uma duplicidade de respostas, e lá no próprio edital, conforme asseverado aí na peça do agravo, o edital traz lá no seu item 8.3 que, havendo a duplicidade de respostas, essa questão deverá ser anulada, e assim está consignado, bem como a questão 11, que inclusive já há decisões favoráveis aqui no Estado, que também foram acostadas, onde decretaram a sua nulidade por estar claramente fora do que o edital está cobrando, e a questão 10, que trata ali de uma questão que já foi cobrada em um outro concurso, inclusive pela própria banca organizadora, onde ela previu uma outra resposta. Então, assim, é isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos e obrigado. Obrigado, doutor Matheus. Desembargador Iracema, Vossa Excelência, a palavra. Pois não, presidente e demais colegas. Eu mantenho o meu projeto de emenda, meu ponto de vista, meu voto, e eu leio em atenção ao advogado. Agravo de instrumento, ação ordinária, concurso público, anulação de questões, impossibilidade, mérito administrativo, deve o Poder Judiciário se limitar ao exame da legalidade e ou inconstitucionalidade do edital, não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, precedentes desse tribunal, recurso conhecido e não provido, decisão interlocutória mantida. Desembargador Luciano, Vossa Excelência, mantém o voto nessa. Eu também acompanho e vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Vamos para os processos do PJE. Eu chamo o item 29. É a remessa necessária civil 004-1750, dígito 65.2017, em que requerente Wilson Ferreira da Silva Neto, representado por Paloma Azevedo da Costa Silva, e requerido do município de Iguatu e outros. A doutora Maria Lia Chaves Custódio Pedrosa está presente? Bom, a doutora Lia não está presente, vou proclamar o resultado. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Eu chamo o item 44. Apelação civil 018-4221, dígito 25.2013, em que a apelante Joana Dark dos Santos Souza e outro, e apelada Ana Patrícia Mororó Xerez, e apelado também o município de Fortaleza, relatoria da desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, doutor André Garcia Xerez Silva. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, presidente. Então, o senhor tem 15 minutos. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Washington, saudar também a desembargadora Joriza, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores desta Câmara, colegas advogados, servidores que nos acompanham aqui presencialmente, também de maneira virtual. O caso aqui, excelências, trata de uma discussão de um suposto erro médico. Eu falo isso com uma tranquilidade e, ao mesmo tempo, uma segurança de representar a doutora Ana Patrícia Xerez, que foi a mulher
cujas mãos, inclusive, me trouxe ao mundo. É uma médica obstetra. Ela fez o parto da minha mãe, da minha irmã, de todos os meus primos, dezenas e centenas de pessoas que vieram ao mundo pela diligência, o carinho e o amor à profissão que essa médica tem. Uma profissão que ela se dedica já há mais de 30 anos aqui em Fortaleza. E quem é paciente da doutora Ana Patrícia sabe a vocação e a paixão que ela tem à obstetrícia quando vai no consultório dela, ali no edifício Harmony, e vê a parede repleta de fotos de todos os bebês e todos os pais que ela faz questão de registrar com carinho, que ela acompanha e dá assistência a todas as gestações que passam pelas mãos cuidadosas dessa profissional reconhecida, com mais de 30 anos, sem nenhuma mácula na sua reputação profissional. Mas, como é próprio, o serviço médico, ele consiste numa prestação de serviço de meio e não de fim, especialmente nesse caso de prestação de serviço médico de obstetrícia. A única exceção, como se sabe, são as cirurgias plásticas, né, estéticas, que aí sim é uma obrigação de resultado, mas não nas demais, como aqui foi o caso, de um fato que aconteceu em junho de 2011, já se vão mais de 10 anos, e desde então acompanhei a defesa da doutora Ana Patrícia, fizemos a contestação, e naquela oportunidade, doutora Joriza, nós juntamos uma sindicância que foi levada a efeito pelo Conselho Regional aqui de Medicina, demonstrando que no âmbito daquela organização de fiscalização do Conselho de Classes, os próprios peritos, os próprios médicos que se debruçaram sobre aquela denúncia do que aconteceu no hospital, que levou, infelizmente, a uma fatalidade de um parto da filha da senhora Joana d'Arc, lá se concluiu que todos os procedimentos médicos dos manuais de obstetrícia foram observados pela doutora Ana Patrícia, e o magistrado se deu suficientemente convencido naquela ocasião. O que levou ao seu julgamento antecipado da lide, e eu faço essa interrupção a mencionar esse fato, porque há uma preliminar em que a autora suscita um cerceamento de defesa com base no julgamento antecipado da lide. Mas é muito importante já refutar de plano esse argumento, doutora Joriza, porque no momento da nossa contestação, nós juntamos essa documentação, pedimos pelo julgamento antecipado da lide, quando o magistrado intimou a autora, em réplica, a se manifestar nossa contestação, ele não se opôs ao nosso pedido de julgamento antecipado da lide. De fato, se a autora entendesse que caberia aprofundar a instrução através de algum outro meio de prova, ali na réplica à contestação de desembargador Washington, era o momento para ela ter suscitado ou ido além daquele protesto genérico de produção de provas na inicial. E é por causa disso que agora esse argumento de nulidade da sentença por cessamento de defesa está, inclusive, fulminado por uma preclusão lógica. Naquela oportunidade, a autora, a senhora Joana d'Arc, deveria ter contestado o nosso pedido de julgamento antecipado da lide, e não agora, após a sentença, alegar uma surpresa e um cesseamento, quando na sua réplica à contestação consta lá um tópico em que, do pedido de julgamento antecipado da lide, escreveu a advogada autora: fica a critério do magistrado decidir sobre o julgamento antecipado da lide. Ou seja, ela não se opôs para agora, em sede de apelação, suscitar uma nulidade que flagrantemente não existe, está fulminada pela preclusão lógica. Mas indo além disso, e ao fato em si que importa, como mencionado, em junho de 2011, a doutora Ana Patrícia assumiu o plantão do Hospital Gonzaga Mota, Hospital Público Municipal, às 7 horas da noite. Plantão que há mais de 10 anos ela dedica uma vocação pública a atender no hospital que tem suas dificuldades estruturais, como é próprio do nosso sistema de saúde, mas sai da sua vida particular no consultório, entra às 7 horas da noite de toda terça-feira, semanalmente, há mais de 10 anos, e fica de 7 da noite às 7 horas da manhã, tentando dar sua contribuição à população que depende do serviço público para fazer um parto. Eis que a senhora Joana d'Arc deu entrada às 3 horas da tarde naquele hospital, mais de 4 horas antes do horário em que a doutora Ana Patrícia recebeu o plantão. E alega que nesse intervalo teria havido uma desídia da prestação do serviço hospitalar e da equipe responsável como um todo, mas é preciso ter em mente claramente, em relação a 3 horas da tarde às 7 horas da noite, não há nenhum nexo de causalidade que possa ser imputado à doutora Ana Patrícia, que nesse caso concreto, se viesse a responder por alguma
algum dano deveria ser responsabilizado sob a ótica da responsabilidade subjetiva, ou seja, tem que estar presente uma ação ou omissão da doutora Ana Patrícia, nexos de causalidade e o dano. É fato que aqui não há como negar o dano. O bebê teve uma asfixia por causa do cordão umbilical, que se percebeu somente no momento do parto, que infelizmente depois veio a óbito. E aqui não se quer diminuir a importância ou a dor da mãe que passa por uma tragédia dessa. Mas isso não pode, por si só, implicar numa procedência de um pedido de responsabilização por dano na monta expressiva de R$500 mil. Ainda mais, como mencionado, porque assim assentou a sentença ora recorrida, o próprio órgão que se debruçou sobre esse fato investigou do ponto de vista técnico, do ponto de vista da ciência da medicina, como aqueles procedimentos adotados pela doutora Ana Patrícia estavam totalmente de acordo com o que recomenda a cartilha mais sofisticada e moderna da obstetrícia. E aqui um breve trecho para iluminar a inteligência de Vossas Excelências do que está assentado naquela sindicância. Entre aspas. Durante a cesariana, foi identificada a presença de circulares de cordão umbilical ao redor da região cervical do recém-nascido, o que certamente determinou o estado de hipoxia grave no mesmo, acentuando-se no período expulsivo. Vale salientar que não havia registro de cordão umbilical em torno do pescoço do feto no período antenatal, surpreendendo assim a médica no ato operatório. Aqui está muito claro que se tratou de um caso de força maior. Só se descobriu a existência do cordão umbilical em torno do pescoço do feto quando do momento do parto. E continua aqui, em conclusão, a mesma sindicância, doutor Luciano. Diante dos fatos apurados e tomando como base um prontuário da parturiente, Joana Dark, este sindicante entende que os médicos supracitados assistiram à referida paciente em consonância com os protocolos assistenciais em obstetrícia, tendo ocorrido sofrimento fetal agudo durante a expulsão do concepto, o que foi de imediato reconhecido pelo médico assistente, sendo então realizada a cesariana com os achados de circulares no cordão umbilical, asfixiando o feto. Essa conclusão vai totalmente em consonância com o que vários casos, este Poder Judiciário já se debruçou em relação às diretrizes do que é ou não devido se cogitar em relação a eventual erro médico em questões de parto, que são muito delicadas. A beleza da vida acompanha uma responsabilidade tremenda do médico que está ali naquele momento, e por causa disso, eu separei um precedente do STJ para ilustrar o que deve ser o olhar quando se discutir erro médico no parto de fetos, no agravo em recurso especial 113.057, sob a relatoria do ministro Marco Buzzi, em que constou o seguinte fundamento nessa decisão. A lesão não decorreu de um resultado advindo de um defeito na prestação de serviço, mas sim de evento inesperado e imprevisível durante o procedimento. A peculiaridade da profissão médica não encontra limites apenas na atividade desenvolvida, mas na resposta do organismo humano. E dessa forma, nem todo mau resultado pode ser rotulado do erro médico. E aqui ele discorre muito aprofundadamente sobre o que é uma fatalidade obstétrica, que é exatamente o que aconteceu no caso concreto. Então, excelências, sem mais delongas, nós pugnamos que, tendo em consideração a robusta prova que já foi produzida e juntaram aos autos, notadamente a sindicância que opinou pela ausência de responsabilidade da doutora Ana Patrícia, na mesma sindicância que atestou categoricamente que ela seguiu todos os protocolos médicos na ocasião, que atestou que se tratou de um caso completamente fortuito, assim como concluiu o magistrado da terceira vara da Fazenda Pública, que julgou totalmente improcedente a demanda, é que nós aqui, nessa oportunidade, ratificamos o pleito para que, não seja acolhida a preliminar de cessamento de defesa, pelos motivos já expostos, notadamente a ausência de oposição a esse julgamento, quando da réplica à contestação da parte autora, e, sobretudo, que no mérito se conclua pela inexistência dos elementos e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, que há de ser subjetiva nesse caso concreto. Como dito, a doutora Ana Patrícia não praticou nenhuma ação ou omissão a título de
negligência, imperícia ou imprudência, assim como não há nenhum nexo causal no intervalo em que a doutora Ana Patrícia prestou assistência a partir do horário que ela recebeu o seu plantão no Hospital Gonzaguinha. Por essa razão, reiteramos nosso pleito para que seja desprovida a apelação e julgada totalmente improcedente a pretensão autoral. Muito obrigado pela atenção de todos. Desembargador Joriza, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Parabéns ao nobre advogado que fala divinamente bem, né? A gente tem que estar bem seguro para poder, né, depois de uma sustentação dessa. Mas, enfim, é uma matéria de responsabilidade civil, típico de caso em que não é só matéria de direito, matéria de fato. A parte promovente não teve chance de produzir as provas, né, numa situação muito delicada, que envolve reparação de danos por erro médico. Logo depois da contestação já houve a possibilidade de réplica, mas o juiz não anunciou o julgamento antecipado, nem se manifestou sobre se não caberia as provas requeridas, a produção daquelas provas requeridas. Então, eu entendi que houve, sim, cerceamento de defesa e a minha proposta de ementa é no sentido de acolher a preliminar e retornar os autos ao primeiro grau para que seja oportunizado às partes, e em especial à parte promovente, dizer as provas que pretende produzir e o juiz possa realmente deliberar, que a parte possa recorrer, se o juiz continuar entendendo que não é o caso de indeferir a prova, enfim, que o processo seja respeitado em todos os seus aspectos e o contraditório, que o contraditório não é apenas de quem está se defendendo, é também de quem propõe a ação. Então, na minha proposta de ementa, é o acolhimento da preliminar suscitada pela parte requerente apelante, retorno dos autos à instância originária para o regular processamento do feito. É como voto, presidente. Obrigado, desembargador Joriza. Desembargador Luciano, como voto, Vossa Excelência. Desembargador, presidente, eu recebi esse processo, eu fui habilitado nele, não faço parte do tríduo original, hoje, ainda pela manhã. Então, eu não tive tempo de olhar os autos. Eu queria pedir vista, por favor. Tá certo. E não foi só o senhor que só teve acesso hoje, né? Eu também só tive acesso hoje pela manhã. Aí eu gostaria de... Então, vista concedida, julgamento adiado. Presidente, só para deixar claro a todos que estão assistindo que esse foi um problema do sistema, que o voto foi disponibilizado, né, há vários dias. São vários processos assim. E realmente, né, os senhores, né, na responsabilidade que tem que ter tempo para poder se debruçar. Porque no meu caso, como eu não fazia parte originalmente do tríduo, então eu tive que... O meu foi bem recente. Aliado a isso, o problema do sistema. Isso. Bom, julgamento adiado. Vamos para os julgamentos com quórum ampliado. Do SAGE. Eu chamo o item 1. Apelação civil 017-8697 de 08.2017. Apelante, Instituto AOCP e o Estado do Ceará. E apelado Francisco Tiago da Costa Eusébio, é da minha relatoria. Na sessão de julgamento realizada no dia 10/7, proferi voto no sentido de conhecer das apelações dos réus e da remessa necessária para negar desprovimento. Em seguida, o desembargador Luciano pediu vistas dos autos para melhor exame da matéria. Pois não, senhor presidente. Esse processo a respeito... tem duas questões. Deixa só... Tem tanta coisa ainda aqui que eu tenho que pegar o fio da meada ainda, viu? Vossa Excelência apresentou voto vista, Sim. Divergindo do relator. Sim. A desembargadora Vilauba pediu vista dos autos e trouxe um voto aderindo ao voto divergente, voto de Vossa Excelência. Sim. Fomos para o quórum ampliado, né? E na sessão de julgamento realizada dia 21 de agosto,
Vossa Excelência juntou o voto visto, a desembargadora Joriza acompanhou o voto da relatoria, a desembargadora Iracema também acompanhou o voto da relatoria, não, o divergente do desembargador Luciano. E Vossa Excelência pediu vista novamente. Então, agora sim. Isso mesmo, presidente. São os fatos, né? Eu havia votado, divergindo da relatoria, sob o argumento sob o entendimento de que era necessária a publicação, não só a publicação, mas o trânsito em julgado do recurso extraordinário, que resultou no tema 1002. E eu me lembro que na oportunidade que eu pedi vista, eu disse a Vossa Excelência que eu não tenho compromisso com os meus equívocos. Então, eu fui reexaminar com mais tranquilidade, apesar de não concordar com a decisão do Supremo, o que não muda em nada o que eu vou ter que aplicar, certo? Não muda em coisa nenhuma, certo? O que eu vou ter que aplicar se aplica, certo? Este tema, mesmo sem o trânsito ser julgado. E, dessa forma, eu vou acompanhar a relatora sobre esse aspecto. O relator. O relator. Ou a relatoria? A relatoria. Muito bem. Desembargadora Vilauba, depois desembargadora... Não, desembargadora Iracema vem primeiro. Acompanha a relatoria. Desembargadora... Também. Naquela ocasião que ele pediu visto novamente, eu fiquei constrangida, porque eu havia votado, né, acompanhando, então eu estava acompanhando a divergência, certo? No outro dia eu votar dizendo que não, mas como bem falou o desembargador Luciano, não tenho um compromisso, né, com os meus. Então, desembargador, eu acompanho Vossa Excelência. Inclusive, eu fui examinar também decisões recentíssimas do CNJ, né, do STJ, dizendo que não tinha necessidade de aguardar o trânsito julgado do acordo. Ok. Então, vamos proclamar o resultado. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Decisão unânime. Eu chamo o item 2, a apelação civil 013.11.15 de 75.2018. Apelante, Estado do Ceará. E apelado, uma sigla, aliás, são as iniciais, porque é segredo de justiça, certamente. E da relatoria da desembargadora Iracema, que na sessão do julgamento realizado no dia 7/8, proferiu o voto no sentido de conhecer das apelações cíveis para negar-lhes provimento, mantendo totalmente inatorada a sentença monocrática de primeiro grau. Em seguida, o desembargador Luciano pediu visto dos autos para melhor exame da matéria. Na sessão de julgamento do dia 14, foi adiado novamente. E na sessão do dia 21, o desembargador Luciano apresentou o voto vista, divergindo da relatoria. Enquanto que eu acompanhei o voto da relatora. Em face da divergência e da decisão não unânime, nós estamos aqui hoje para o quórum ampliado. E como o voto foi do da desembargadora Iracema, depois eu votei, desembargadora Vilauba, como vota Vossa Excelência? Isso é da competência. É da competência, né? Ele foi votado por uma vara da Fazenda. Da Fazenda, tá entendendo? Mas é o item 2. Não é competência. Não. Outro aspecto. Não. Dois é incompetência. Não, o meu voto divergente é da incompetência. A minha divergência é fundada na incompetência. Tem que ir para a infância. E essa competência não foi tão debatida e tudo que, né, diz respeito. Nesse sentido. A criança e adolescente, que nós temos que a competência. Não, desembargadora, o senhor permite, presidente? Foi não? Na realidade, isso aí, igual a questão do Supremo, eu também não concordo, não, mas tem uma decisão do órgão especial
Aliás, tem uma súmula do tribunal, certo? Dizendo que a competência é absoluta. Certo? E eu acho que existe um equívoco, né, no que seja absoluto para isso aí. Entretanto, me sinto vinculado à decisão do órgão especial, que simulou, inclusive. As meninas andaram aqui na Bel nesse tribunal querendo entender esse Ok. Então, desembargadora Choriza, prossiga. Não, sim, porque são dois processos que tratam de matéria semelhante, mas esse aqui é o que é a questão da competência. Eu vou acompanhar a relatora. Entendo ok. Então, por maioria de votos, entendeu esta terceira Câmara em conhecer das apelações cíveis para negar-lhes provimento. Decisão por maioria, prevalecendo o voto da relatoria. Eu chamo o item 3. Apelação civil 018-1332, dígito 69.2011, em que apelante Estado do Ceará, e apelado Pedro Benevides Cavalcante, da relatoria da desembargadora Iracema, na sessão de julgamento realizada no dia 7/8, a relatora proferiu o voto no sentido de conhecer da apelação, mas para negar-lhe provimento, mantendo totalmente inalterada a sentença proferida pelo magistrado singular. Em seguida, o desembargador Luciano pediu vista dos autos, adiando o julgamento. Na sessão de julgamento realizada no dia 14, foi adiada novamente. No dia 21 de agosto, o desembargador Luciano apresentou voto vista divergente, no sentido de conhecer da apelação e dar-lhe provimento, julgando improcedente a demanda e, por conseguinte, condenar o autor em custas e honorários. Todavia, com a aplicação do parágrafo 3º do artigo 98 do CPC, enquanto eu acompanhei o voto da relatora. Julgamento não unânime, vamos então para o colegiado ampliado. Desembargadora Vilar, como voto, Vossa Excelência. Acompanho a eminente relatora. Desembargadora Joriza. Relatora também. Então, por maioria. Pois não. Nós até decidimos isso no órgão passado, semana passada, em relação à Previdência, a regra que vigora é a vigente no momento da instituição, da morte do instituidor. Quando houve aqui o óbito, vigia no estado do Ceará uma lei que dizia que a pensão ia até a maioridade. Ela não falava em 21 anos, ela falava em maioridade, remetendo para o Código Civil. E eu posso fazer uma parte? Nesse momento, eu estava aqui no tribunal, eu tinha acabado de chegar, e nós decidimos que dentro do microsistema da Seguridade Social, a maioridade civil não deveria prevalecer. Até porque se falava sempre em 21 anos, não se remetia à maioridade civil. Então, quando a lei estadual, e nós sabemos assim, que o Estado quer sempre se esquivar de suas obrigações, tirou a expressão até 21 anos e estabeleceu que seria a maioridade civil, já foi de olho nessa redução. E nós entendemos, o colegiado entendeu de que deveria prevalecer a idade que prevista no microsistema de previdência de seguridade social. É verdade, só que a lei estadual nunca falou em 21 anos. Ela falava em maioridade civil, certo? E a maioridade civil, quem dizia era o Código, que era 21. Pois é. Ok, tudo bem. Vou proclamar o resultado. Apelação civil conhecida e desprovida. Decisão por maioria. Julgamento com voto divergente. O 30? Sim, eu divergi, inclusive eu trouxe o voto para ler. Eu chamo o item 30, o agravo de instrumento 300.0010, dígito 82.2022. Agravo de instrumento agravante do Estado do Ceará, porque tem que ir para o Procurador-Geral do Estado. E agravado ST Jude Medical Brasil Limitada, da relatoria da desembargadora Joriza. Qual é o número, desembargador, por favor? É o 30, do PJE. Ah, tá. Estava aqui. Eu vou ler. O meu voto ele é curto.
É um daqueles casos. O caso aqui é exatamente esse, desembargador Iracema. A empresa teve uma sanção no Distrito Federal. E eu entendo que essa sanção fica restrita à jurisdição do Distrito Federal. Não pode se estender para todo o país. Vai inviabilizar o funcionamento de uma empresa dessa? Então, peço para divergir do voto elaborado pela ilustre relatora, desembargadora Joriza, do que tange a aplicação territorial da sanção administrativa aplicada em processo licitatório realizado pelo governo do Distrito Federal. Segundo consta do extrato da decisão administrativa, que contém o descumprimento editalício legal e a respectiva sanção administrativa, o secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal declarou o impedimento do direito de licitar e contratar com a administração pública do Distrito Federal por 2 anos. E aqui tem um recorte. E eu estou fazendo essa leitura, porque eu juntei esse voto no PJE e ele suprimiu uma parte. Eu não sei como é que isso acontece, mas esse trecho que estava aqui, que foi colagem de um trecho da decisão, sumiu e ficou só um quadrado em branco. Então, artigo 4º, acolheu o parecer jurídico número 691/2020 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e determinar a aplicação de impedimento de licitar com a administração pública do Distrito Federal. Então, a própria autoridade estabeleceu um limite para o alcance dessa decisão, né? Então, é só no Distrito Federal. Está aqui na decisão. Você vai ampliar o alcance dessa administração, a revelia dessa autoridade que estabeleceu a sanção. A referida sanção possui fundamento jurídico no artigo 87, inciso 3º da Lei 8.666/93, que prevê a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos, a depender da gravidade do fato que lhe deu causa. E aqui o artigo 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. 3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento e contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. A aplicação de tal penalidade deve observar a gravidade da conduta da licitante, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como as demais sanções. Como mencionado a Lures, a licitante teve suspenso o direito de licitar apenas com o governo do Distrito Federal, devendo a sanção se restringir ao ente sancionador. No mesmo sentido, o jurista Marçal Justen Filho realiza uma interpretação gramatical do dispositivo retrocitado e se filia à interpretação de que a punição deve ter efeitos restritos à órbita interna do ente federativo em que a sanção for aplicada. Vemos que o termo administração não se confunde com a expressão administração pública, que abrange a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades de personalidade jurídica e direito privado, sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. É importante destacar que, para a conduta mais gravosa de uma empresa licitante ou contratada, existe previsão expressa da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que alcança toda a administração pública, que é o artigo 87, inciso 4º, da mesma lei 8.666, que diz o seguinte, o inciso 4º, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Então, esse é do inciso 4º. A sanção que foi aplicada foi a do inciso 3º, com a administração do Distrito Federal. Aqui é com a administração pública, é bem mais abrangente. Enquanto perdurar os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrer do prazo da sanção aplicada, com base no inciso anterior. Esta sanção deve ser aplicada nas situações em que se configura o dolo da empresa no sentido de burlar licitações ou que tenha agido com má-fé na execução contratual e intencionalmente causado prejuízo à administração ou aos administrados, sendo acompanhada, via de regra, de multa pecuniária. A empresa, quando recebe essa penalidade, fica impedida de licitar ou contratar com órgãos públicos
das 3 esferas de governo, em todas as unidades da federação, diferente do impedimento de licitar ou contratar fundado no artigo 87, inciso 3º da Lei 8.666. Assim, em se tratando de uma conduta antijurídica leve, que culminou no impedimento do direito de licitar e contratar com o governo do Distrito Federal, a sanção não pode ser ampliada pelo Judiciário, sob pena de ofender a coisa julgada administrativa e violar a autonomia dos entes federativos. E aqui tem mais uma lição doutrinária do Rony Charles Lopes de Torres, que diz: autorizando sua interpretação que permita essa ampliação, uma sanção aplicada ilegalmente por um município não poderia ser revista pela administração federal ou estadual, o que parece algo inconcebível diante do princípio da autotutela administrativa. Exemplificando, uma sanção de impedimento aplicada por um pequeno município poderia gerar um efeito vinculante para todos os órgãos da administração federal, medida que não poderia ser revista senão pelo próprio município ou pelo Poder Judiciário em razão da autonomia do ente federativo. No outro diapasão, mesmo verificado abuso na aplicação da sanção, os demais entes não poderiam tomar qualquer atitude administrativa sancionadora em detrimento do servidor responsável, justamente pela autonomia entre as administrações. E o Tribunal de Contas também já se manifestou sobre isso. No Acórdão 2530/2015, o plenário tratou da abrangência e aplicabilidade de diversas sanções relacionadas a licitações e contratos administrativos. E aqui eu vou ler a parte que interessa. A suspensão temporária, artigo 87, inciso 3º, é a mais branda das sanções comparadas e seus efeitos somente impossibilitam o apenado de participar de licitações junto ao órgão ou entidade que a aplicou. Isso é o TCU. E temos aqui diversos precedentes, parecer da AGU, e por isso é que eu peço vênia para divergir da relatora e negar provimento ao agravo. A senhora quer se manifestar? Sim, presidente. Eu, para além do que está no voto, né, eu queria ressaltar que o nosso órgão especial, né, o órgão especial do Tribunal de Justiça, agora em 27 de abril de 2023, em sede de mandado de segurança, decidiu à unanimidade que a sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar deve gerar efeitos em toda a administração pública, não se limitando às licitações realizadas pelo órgão responsável pela aplicação da penalidade. Então, eu entendo que nós temos que, cada Câmara estamos vinculados. Então, eu insisto aqui... Eu não estava no órgão especial, né? Eu acho a decisão absurda. Eu acho essa decisão absurda. Bom, eu acho essa decisão absurda. Não estou no órgão especial. E contraria todo o entendimento doutrinário. O TCU diz que não se estende, não pode se estender. A que se estende é a do inciso 4º. Não, eu vou manter meu ponto de vista, vou divergir não, não vou me submeter a essa decisão do tribunal, do nosso órgão especial, porque eu acho absurda. E a gente pode, no submeter a decisão do órgão especial? Bom, é uma pergunta que não tem calar. A gente pode não submeter, ressalvando o impedimento ressalvando, pessoal, não. Tem que acompanhar. Não, eu não vou acompanhar. Ressalva. Não vou. Eu me recuso a acompanhar uma decisão dessa natureza. Eu também acompanho a relatora. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria. Bom, vamos chamar os adiados. Uma lista sem fim, né? Uma lista sem fim. Nós tivemos problemas com o SAGE, aliás, com o PJE, né? Nós temos alguns processos adiados do SAGE, mas não foi por problema técnico. Os problemas técnicos foram no PJE. São os itens 62 do SAGE, o 114, o primeiro da relatoria da desembargadora Vilauba, o 114 da relatoria da desembargadora Joriza, o 115 da relatoria da desembargadora Joriza, e retirados de pauta
do SAGE, o item 7, da relatoria da desembargadora Joriza, e o item 109, também da desembargadora Joriza. E adiados por problema no PJE, o problema no sistema, os itens 16 do PJE, 16, 18, 36, 39, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 62, 72, 73, 75. Retirado de pauta do PJE, o item 46 da minha relatoria. Bom, é isso, vencemos a pauta. Algo mais a tratar? Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.